E aí, tá ansioso? Tá ansiosa? Todo mundo com quem eu converso tá ansioso, tá ansiosa, tá preocupado? Tô preocupado, tô preocupada, Tati, eu tô preocupada. Eu tô preocupado, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo ansioso, ansiosa. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, sobre ansiedade. Hoje em dia a gente tem N motivos pra estar ansioso, pra estar ansiosa, enfim, motivos não faltam. A eleição que tá aí, batendo na porta, né, segundo turno, tá que tá, né, e... Enfim, inseguranças de todo tipo, o custo de vida aumentando, a gente não sabe se vai conseguir chegar no final do mês com o salário, não sabe se vai ter emprego, inseguranças de todo tipo, insegurança mesmo em relação a, sabe, nossa vida, muita violência e várias coisas. A pandemia pela qual a gente passou, não sei se já passou, espero que tenha passado, espero que o pior já tenha passado, né? Mas é isso, deixou a gente meio nessa situação, tipo, o que que pode vir? A qualquer momento pode vir uma notícia que muda, que vira a sua vida de cabeça para baixo, e um trauma coletivo. Acho que foi um trauma coletivo isso que a gente viveu e, enfim, deixou todo mundo um pouco mais ansioso. Quem já era ficou mais, quem não era ficou, e todo mundo preocupado, ansioso. E eu queria vir falar um pouco com vocês sobre isso, sobre ansiedade, que eu sempre sofri muito com isso desde pequena, eu sempre fui muito ansiosa, sempre tive muita ansiedade, e minha ansiedade nunca foi só assim uma questão de preocupação, ou de ser muito acelerada, de estar muito preocupada com o futuro, sabe, essa sensação de siri na lata, sabe quando você tá que nem siri na lata, assim, muito angustiado, muito preocupado. Não, eu sempre tive sintomas físicos, né, algum tipo de sintoma, ou enjoo, ou sei lá, uma dor de barriga, ou uma palpitação, alguma coisa. E aí, assim, quando criança eu tratei um pouco, meus pais me levaram pra fazer psicoterapia, acho que por um tempo, me levaram pra algum médico, não me lembro muito bem. Mas já adulta, assim, já no começo da vida adulta, eu fui atrás de novo, porque assim, eu tinha ansiedade e eu tinha um monte de sintomas, eu nunca... Sempre falaram pra mim que eu era ansiosa, mas eu nunca me senti necessariamente ansiosa, dá pra entender? Tipo, pra mim era tudo, não, de boas. Não, tudo bem, aconteceu isso e tal, mas tudo bem, faz parte da vida, acontece e tal. Eu não achava que eu era ansiosa, né? Então me falavam que eu era ansiosa, os médicos diziam que eu era ansiosa, mas eu não me sentia assim. Então eu ia aos médicos com sintomas, com palpitação, com dor no peito, com falta de ar, com isso, com aquilo, com N sintomas. E aí eu fazia aquelas vias sacras, porque eu fazia vários exames, e os exames não apontavam nada fisicamente, eles me falavam, olha, você não tem nada fisicamente, né, o seu problema é emocional, é ansiedade, você tem que cuidar disso. E eu falava, gente, quanto mais os médicos me falavam isso, porque daí eu ia em vários, né, fazia vários exames, meus sintomas iam mudando, tava sentindo uma coisa aqui, de repente parava, sem explicação, ia pra um outro lugar, sabe? Aí eu ia em um monte de médico, fazia um monte de exame, eles não davam nada. E aí os médicos falavam, olha, ansiedade. E aí quanto mais os médicos não achavam uma explicação, né, plausível, que fosse algo físico, mais eu achava que nenhum deles entendia nada e que o que eu tinha devia ser tão grave que nenhum médico entendia o que eu tinha. E aí isso me deixava ainda mais ansiosa. E, enfim, até que eu falei, não, deixa eu ir lá conversar com um psiquiatra e tal, e fui. E ele me passou alguns remédios e tal, mas eu tinha muita resistência, como muita gente tem ainda, com remédios para ansiedade, para depressão, seja lá o que for, né? A gente tem muito preconceito, a gente acha que, sei lá, tem muita gente que pensa, eu percebo isso, assim, né? Conversando com as pessoas, que parece que é uma espécie de fracasso quando você tem que tomar um remédio psiquiátrico, um remédio para depressão, para ansiedade, como se você não conseguisse dar conta sozinho, porque a gente escuta muito isso, né? Que é falta de força de vontade, que é só você pensar positivo, é só você mudar seu pensamento, é só você ter uma religião, ter fé, buscar o Deus, orar, tal, que você vai conseguir. E às vezes né, não é exatamente isso, quando é uma questão física mesmo, emocional, às vezes né, você precisa de remédio para te ajudar a se equilibrar e tudo mais, não tem, essas outras coisas você não vai conseguir resolver sozinho, né? Então a gente tem, às vezes, muito preconceito. Eu achava que, vixe, eu ia passar mal de tomar remédio, que eu ia me viciar e tudo mais. E no fim, quando eu tive várias crises bem difíceis, assim, quando eu tava na faculdade, depois fui fazer mestrado e tal, e são coisas que te exigem muito, né? Que você tem que se dedicar muito e tudo mais, e que nunca tá bom. A vida acadêmica também é muito difícil, porque nada do que você faz tá bom, né? Você tem que estudar, fazer, produzir, e nunca é suficiente. Então aquilo né, me deixou pra morrer. E eu, enfim, finalmente, depois, quando eu tava mesmo no fundo do poço, né, passando super mal, assim, aí eu fui tomar remédio. E aí me ajudou muito, eu fiz várias coisas, não fiz só isso, né? Cada um sabe o que te ajuda nesse momento. Então, se é fazer um exercício físico, se é fazer meditação, se é fazer yoga, se é ir buscar né, contato religioso na sua religião, participar, uma viagem, ir à praia, brincar com seus animais, cada um sabe aí o que
é bom pra si, né, também, o que ajuda, mas na época eu fui fazer tudo, assim, fui fazer psicoterapia, fui tomar remédio, fui fazer coisas assim que eu achava que seriam boas pra mim. Aí eu comecei a melhorar, né, comecei a me sentir melhor e tudo mais, mas por que eu tô contando tudo isso pra vocês, né? Porque eu passei por uma situação uns anos atrás, eu tive uma experiência que me fez pensar, assim, sobre ansiedade de uma outra perspectiva, e quando eu tô, assim, num momento que hoje em dia, depois de muita psicoterapia, eu consigo perceber, quando eu tô ansiosa, eu consigo perceber, às vezes, o que tá me causando, não sempre, não é sempre, a gente leva um tempo até conseguir entender exatamente o que faz mal pra gente, porque a gente, né, vai crescendo, vai se acostumando com uma série de coisas e a gente nem para pra olhar pra gente às vezes, né? Então, às vezes eu me lembro desse episódio e eu paro pra pensar às vezes, sabe, nisso que aconteceu, que eu vou contar pra vocês. E também queria que vocês me dissessem se isso faz sentido, sabe? Porque, sei lá, às vezes a gente esquece de pensar nessas coisas. Então, alguns anos atrás, eu fui visitar uma escola de educação básica que estava tendo festa junina. Uma festa junina grande, a escola era grande e tal. E festa junina em escola vocês sabem como é que é. Tem comes e bebes lá, cachorro quente, pipoca, lá um monte de coisa. E tem sempre apresentação de quadrilha, da dança lá que os alunos fazem, com as professoras, os professores e tudo mais. E nessa escola, os alunos estavam se apresentando numa quadra, uma quadra poliesportiva enorme, e as professoras estavam lá com os alunos, né? Cada turma apresentando, né, a dancinha lá com a sua coreografia, né, tal. E as professoras e os alunos estavam tensos porque já tinha atrasado, né? Porque atrasou uma, duas turmas, aí começou a atrasar tudo, então eles estavam atrasados. E as professoras estavam preocupadas, assim, né, de dar tudo certo, dos alunos conseguirem dançar direitinho, e os alunos também. Tinha alguns que estavam se divertindo muito, mas muitos estavam, assim, estavam tensos, estavam nervosos, e aí, assim, a quadra estava lotada de pais, mães, familiares, outros alunos de outras séries, né, que ainda iam dançar ou que estavam lá assistindo. E, nossa, lotado, assim, todo mundo tirando foto, todo mundo querendo filmar com o celular, tudo mais, porque as crianças estavam a coisa mais fofa do mundo, estavam todas muito bem arrumadinhas, estavam muito fofinhas, assim, com chapéuzinho, pintadinho, todas arrumadinhas, né, de festa junina. E os pais queriam fotografar, queriam filmar, tudo mais. Mas as professoras, você viu, estavam tensas, e as crianças, as menores principalmente, as de 6, 7 anos, assim, tinha algumas tadinhas que estavam até chorando, assim, porque estavam nervosas de pisar naquele palco ali na quadra e aquela galera. E aí eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei pensando, gente, como que isso às vezes acontece na nossa vida? Sabe quando você tá vendo um negócio e tem uma epifania, assim, sei lá, uma coisa que às vezes a nossa vida é tantas coisas que acontecem na nossa vida, no cotidiano, assim, são tão festa junina, sabe? Nesse sentido, que a gente dá tanta importância pra tanta coisa que não são assim pra gente levar com tanta seriedade, com tanto peso, com tanta agonia, né? Pra gente ficar tão assim ansioso e desesperado por causa daquilo. Aquela festa junina, as pessoas estavam lá se divertindo, os pais só queriam tirar foto dos filhos e filmar e tudo mais. Então, se alguém dançasse um pouco errado, esquecesse a coreografia, se atrapalhasse ali, não ia ser tão importante, sabe? Não era uma coisa, assim, não era um campeonato, não tava valendo assim, né? Não tinha um prêmio, uma coisa. E tava todo mundo muito tenso. Algumas crianças eu percebi que estavam conseguindo se divertir. Mas a maioria tava super nervosa, né? E quantas vezes a gente não faz isso? Uma coisa que às vezes sabe, é super pequena, é super, sabe, tranquila, assim, e a gente faz daquilo um cavalo de batalha. Tem coisas que realmente são grandiosas, são grandes acontecimentos da nossa vida, são, né, indiscutíveis, né? Mas a pessoa que é ansiosa, ela tem essa coisa, assim, de qualquer coisinha, assim, que foge um pouco do normal na vida, já vira-se o motivo nossa, de uma tempestade num copo d'água dentro da nossa cabeça. E aí toda vez que eu passo por isso, assim, eu tento lembrar daquela festa junina e de como era só uma dança, sabe? Era só uma dança no pátio do colégio, lá na quadra do colégio, e para todo mundo ficar feliz, para todo mundo se divertir, para os pais, as mães, a família, as famílias se divertirem e terem um momento legal lá e que de repente a gente não precisa, sabe, levar tudo assim tão a ferro e fogo e se desesperar com tudo. Eu sei que é lógico que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Isso eu sei, eu tô ligada nisso porque eu sei como é que é. A gente tenta trabalhar isso na nossa cabeça pra gente ver se a gente melhora e tudo mais, mas na prática a teoria é outra. Mas enfim, era assim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Às vezes é só uma dança. Às vezes, na maioria das vezes, né? Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que são, nossa,
grandes acontecimentos, mas que mesmo assim, às vezes a gente carrega muito mais, né, emocionalmente do que precisa. Sei lá, tentar ver as coisas com mais leveza, tentar enxergar o lado mais leve, né, das coisas, pra gente não se afogar nesse mar de, sei lá, de acontecimentos e de dúvidas e de ansiedades, de angústias. Não sei qual é a sua experiência com ansiedade, se você já passou por isso, o que você tem a dizer, a compartilhar, mas era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá bom? Até mais!